Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. A primeira sexta-feira do mês de junho. Nós estamos no dia 2 de junho e o texto do Santo Evangelho nessa sexta-feira é de Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes. E assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem nós deixamos Jericó, a última cidade antes da subida para Jerusalém. Muitos da Galileia acompanham Jesus. Há uma grande expectativa. Os sentimentos, na verdade, se misturam. Muitos
gostariam que Jesus fizesse uma rebelião contra o Império Romano. É o tempo da Páscoa, festa que celebra exatamente a libertação da escravidão do Egito. É por isso que o clima libertário é bastante intenso. Jerusalém fica bem agitada nesse período da festa da Páscoa. O texto de hoje narra cenas acontecidas nos 3 dias da permanência de Jesus em Jerusalém. No primeiro dia, ele entra na cidade aclamado pela multidão. Como já é tarde, simplesmente faz uma vistoria rápida no templo e se retira para Betânia, provavelmente para a casa de Lázaro, Maria e Marta. No segundo dia, acontece o episódio da figueira e a ação simbólica da purificação do templo. Jesus procura frutos numa figueira coberta de folhagem. Obviamente, é uma metáfora para falar do povo eleito e, mais concretamente, do templo. Há muita folhagem exterior, mas faltam verdadeiros frutos de justiça. É uma sociedade marcada pela esterilidade. É por isso que Jesus começa o processo de purificação do templo. Expulsa os vendedores de animais e derruba as mesas daqueles que fazem o câmbio. A moeda deve ser trocada, porque as pessoas vêm dos seus países, das suas regiões, com a moeda local daquela região. Chegando no templo, troca pela moeda local e assim pode comprar os animais para serem oferecidos no templo. Pois bem, Jesus, para falar da purificação do templo, utiliza 2 citações da Sagrada Escritura, uma de Isaías e outra de Jeremias. O templo, que deveria ser casa de oração, aberta a todos os povos, foi transformada num covil de ladrões, um local de comércio para o enriquecimento dos sacerdotes. Obviamente, esse gesto, purificar o templo, expulsar os vendedores, decide o destino de Jesus. O seu destino é destino de morte. Na manhã seguinte, os discípulos constatam que a figueira secou até a raiz. Jesus faz uma aplicação do gesto ao poder da fé, ao poder da oração, ao poder do perdão. O templo deveria ser exatamente isso: casa de fé, casa da oração, casa da reconciliação. De fato, a única coisa que resta é a construção de uma nova relação com Deus, mediada por Cristo Jesus. Ele que é o novo e definitivo templo. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.